Vamos falar das finais? Então, a gente teve as entrevistas coletivas de Santos e Palmeiras hoje, o primeiro jogo no domingo, às 6 da tarde, na Vila Belmiro. E o Carille, Renato, disse que queria pegar o Palmeiras. E aí, a nossa produção belíssima aqui, trouxe a arte do Carille versus Palmeiras. Olha que interessante. Aí tem vários números, 11 jogos, 7 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 13 gols marcados, 8 gols sofridos. Só que se contar só o Abel, são 2 jogos e 2 derrotas. Mas o Carille está aí. O Carille é um dos poucos técnicos que foi revelado pelo futebol brasileiro recentemente. Ele era assistente, né, do Tite. Aí o Tite saiu. O Tite ou o Mano? Agora eu já não me lembro. Não, do Tite. Do Tite, então. Ele era assistente do Tite. O Tite saiu, ele assumiu e ganhou o Campeonato Brasileiro. Não, mas, Renato, só uma coisa. O Tite saiu, tentaram esse, tentaram aquele outro, tentaram o outro lado do outro lado, aí ninguém topou, aí deram a chance pro Carille. Foi assim que surgiu o Carille no Corinthians. Pois é, e aí o Carille surge e se firma. Entendeu? A ponto de já trabalhar no exterior, já voltar a ser contratado pelos times grandes aqui. É um dos poucos treinadores que foi revelado ultimamente. Eu acho que ele para mim, ele vai perder o título. Tá? Para mim, o Palmeiras é o favorito ao título, mesmo concordando integralmente com o Casão. O Palmeiras não jogou nada no primeiro tempo ontem, nada. Mas eu acho que nos 2 jogos o balanço final vai ser para o Palmeiras. Mas esse primeiro jogo na Vila, por exemplo, eu cravei empate. O UOL me pediu para dar aqueles palpites que a gente dá, né? Eu cravei 1-1. Eu acho que o Palmeiras não ganha lá na Vila, não. Mas eu acho que também o Santos não vai fazer um resultado capaz de garantir o título. Mas o Carille é um bom treinador. O Carille, indiscutivelmente, é um bom treinador. Mili, conseguiu fazer esse trabalho de levar o Santos até a final. Eu acho que, eu tô, ao contrário do Renato, porque a gente gosta de discordar, eu tô achando que o Santos vence na Vila. Mas depois fica difícil bater o Palmeiras, né? Então, acho que a gente tem times em momentos muito diferentes, né? E olha que curioso, porque assim, o Santos terminou o ano com gosto muito amargo e o Palmeiras com gosto muito doce. Mas o Santos está mostrando pra gente o que é o futebol. Por que a gente gosta tanto desse esporte? É isso aí, gente. É na saúde e na doença, é na alta e na baixa, é na cheia e na seca. O Santos está enchendo o estádio, tá bonito de ver. E foi o maior público no Morumbi, maior na Casa do São Paulo, maior público na Casa do Corinthians. A torcida santista ela é nacional. Então, o que está acontecendo, o Renato implica que eu falo isso, assim, essa circulação de afetos é o que é o futebol. O futebol é isso. Tá tudo bem, para levantar caneca é bom, a gente gosta de ganhar, mas ganhar fala do ego, perder fala da alma. O que está acontecendo com o Santos é lindíssimo, eu garanto que tem torcedor e torcedora do Santos que nunca sentiu o que está sentindo agora. Jovens torcedores do Santos, que estão abraçando o time com esse amor que a gente não tem comparação. Então, eu acho que o Palmeiras vai ganhar, a despeito do primeiro tempo horroroso que o Palmeiras fez ontem, né? Mas se o Santos ganhar, eu não me surpreenderia, porque esse tipo de força, ela é incalculável. Essa força que está vindo, essa dialética do torcida com o Santos, o time com a arquibancada, o time unido, o time acreditando no impossível. Quando a gente acha que o impossível é conquistável, o impossível pode acontecer. Então, eu não me surpreenderia não, tá? Eu vou dar meus palpites, vão todos pro Palmeiras, acho que o Palmeiras leva, porque eu tô sendo racional, mas eu vou lá só com o coração e com o fígado, eu acho que eu votaria no Santos. É bem bonito ver o que está acontecendo. E você, Casão? Então, indo na linha da Mili, é o seguinte, o Santos contratou jogadores e renovou com jogadores que aceitaram ganhar menos, que aceitaram vestir a camisa do Santos e brigar pela Série B para subir para a Série A e jogar um Campeonato Paulista, que são só 2 campeonatos que o Santos tem nesse ano. É o Campeonato Paulista, que acaba no outro domingo, depois começa o Brasileiro da Série B. O Santos não está na Copa do Brasil, nem Sul-Americana, nem nada. Então, os jogadores
quando tomam uma atitude como essa, é porque vestem a camisa e demonstra personalidade, demonstra entrega, demonstra comprometimento, principalmente. E quando o torcedor olha para o campo e vê o seu time, os seus jogadores com comprometimento, com entrega, com querendo fazer algo, querendo fazer alguma história, mesmo que seja uma história que vai começar de baixo para cima, né, que é a do Santos, que foi para a Série B pela primeira vez, uma coisa que deu um impacto mundial, porque é o time do Pelé, né? Se esses jogadores estão lá, eles estão inflamando a torcida. De cara, o Campeonato Paulista começou, de cara a torcida abraçou. Não precisou esperar começar a ganhar e ficar em primeiro na chave, não. Foi logo de cara que a torcedora do Santos, que a cidade de Santos, que os torcedores do Santos em todo lugar, eles abraçaram o time porque eles olharam, primeiro, antes de jogar, eles já abraçaram porque os caras, por exemplo, o Gil saiu do Corinthians, Juliano saiu do Corinthians, foram para o Santos para ganhar menos, para jogar a Série B, né? Os jogadores que o Santos propôs renovar contrato por menos, quem topou está lá. Isso aí já mexeu com o emocional do torcedor. É isso que o torcedor... É isso que o Brasil perdeu há muito tempo, que precisa recuperar. Essa questão de você ter comprometimento com aquilo que você vai fazer, de você se entregar 100% para aquilo que você se propõe a fazer. E no futebol, é entrar no campo. E o torcedor olha e fala, porra, é isso. Então, o Santos está lotando estádio, Morumbi, Arena do Corinthians, vai lotar a Vila Belmiro. Se qualquer outro estádio que fizesse agora essas duas partidas, iria lotar. Porque a torcida do Santos está orgulhosa de ver a entrega dos jogadores em campo. Isso conquista, né? Futebol é assim. O futebol moderno no sentido, o mundo mudou e gira muito dinheiro. Tudo é dinheiro e é dinheiro demais, né, no futebol. Tudo é dinheiro. Tudo é muito dinheiro. Se você for pegar dos anos 90 para trás, que não era tanto dinheiro assim, essa questão da entrega e do comprometimento era normal. Isso, a torcida abraçava um time quando ele jogava bem, quando ele ganhava, porque o comprometimento, ela sabia que os jogadores tinham. Porque ninguém ganhava muito, você estava ali vestindo a camisa, primeiro, porque você ama jogar futebol. Segundo, porque você ama o clube que você tá jogando. Flamengo era assim, Corinthians era assim, todos os times, os jogadores ficavam 5, 6, 7 anos por amor ao futebol e o time que está jogando. Hoje não tem mais isso. E o Santos está mostrando isso, né? Está conquistando isso. E o torcedor está com brilho nos olhos. Eu também estou com brilho nos olhos, viu, Mili? Eu também. Eu gosto muito do Abel, eu gosto muito do time do Palmeiras, mas se eu fosse escolher com o coração, eu marcava Santos. Boa ocasião. E teve um momento engraçado nas entrevistas coletivas de hoje, porque o Abel disse que gostou do meio do campo do Peixe e que se impressionou com o Pituca, o Diego Pituca. Aí o Carille respondeu, não vai levar ele não, pode deixar ele aqui, Renato. Pois é, agora tem esse perigo, né? O Santos conseguiu fazer um timezinho relativamente barato, né, para que são os padrões de futebol de hoje em dia. E se alguém poderoso como o Palmeiras ou o Flamengo, algum endinheirado chegar lá, leva, né? Então o Carille foi muito bem. Agora, só queria comentar uma coisinha, né? Quando o time cai, principalmente quando cai pela primeira vez, é normal essa paixão da torcida. Eu me lembro quando o Vasco caiu a primeira vez, o Vasco virou o clube com o maior número de sócios torcedores. Houve uma adesão de 100 mil vascaínos, com aquela história do sentimento não pode parar. Agora, eu acho que o Santos está passando esse processo também. Aliás, eu quero até citar a frase, eu não conheci o Márcio Fonseca, não sei se vocês conheceram. Jornalista, santista, trabalhou muito tempo como assessor de imprensa, inclusive de Fórmula 1, e faleceu recentemente. E aí, quando o Santos caiu, ele comentou com outro jornalista santista, o Fábio Seixas, esse todos nós conhecemos, trabalhou inclusive aqui no UOL mesmo, tá? No Sport TV, que diz o seguinte, Série A é aquela onde o teu time joga. Isso é de uma beleza, entendeu? E é bem a cara do que é o torcedor de futebol. Para ele, a Série A é onde o time dele está jogando. Não é que ele não queira subir, mas ele vai ver os jogos da Série B. Não tem essa história de que, não, Série B eu não vou ver, não quero, estou brigado com o meu time. Pelo contrário, você parece que se apaixona mais pelo seu time quando ele passa por um momento difícil desse. Ainda mais
como ressaltou o Casagrande, como falou a Miri, quando você vê a reciprocidade nos teus jogadores, na tua equipe, brigando também, entendeu? Com uma garra, com uma luta. Gente, o Gil, o Juliano, estão jogando 1000 vezes mais do que jogavam no Corinthians. O Pituca está jogando muito. Então, quando você olha, você diz, realmente... Schmidt, uma porção de jogadores que estão voando, entendeu? Que é tipo assim, olha, esses caras puseram realmente como missão devolver o Santos ao lugar dele, que é a Série A. E eu acredito que o Santos vai subir. E eu não acho impossível, eu acho o Palmeiras favorito. Mas aí eu estou exatamente na mesma página do Casagrande e da Miri. Se for por coração, eu prefiro o Santos. Até porque eu já contei isso aqui, eu sou santista, como segundo time. Desde a infância, meu pai uma vez foi a trabalho a Santos e foi a Vila Belmiro assistir a um jogo. E tinha um amigo dele que era dirigente do Santos. E ele me trouxe um cartão de visita, imagina, aquelas coisas, cartão de visita, com o Pelé, um autógrafo do Pelé para mim. O Renato Maurício, um abraço do amigo Pelé. Imagina isso para um garoto de 8, 9 anos. Eu fiquei deslumbrado, né? Eu digo, depois, toda vez que o Santos vinha jogar no Maracanã, ou a seleção brasileira, meu pai me levava para ver o Pelé. Então, eu tenho um carinho pelo Santos enorme, enorme. Agora, uma coisa é o que eu gostaria que acontecesse, que é o título do Santos. Outra coisa é o que eu acho que normalmente vai acontecer, que é o predomínio de um time mais forte. Renato, sabe o que eu senti com essa sua fala? Que se não surge o Zico, já era, hein? Se o Zico não aparece, já era. Senti isso, hein? O problema é que o Santos era em São Paulo, né? Em Santos. E numa época em que as transmissões de televisão eram muito menores, né? Talvez se naquela época já tivesse toda a transmissão de televisão que tem hoje em dia, talvez eu tivesse embarcado direto para o Santos mesmo, porque o Pelé era uma coisa mágica, né? E ainda me faz um autógrafo que eu pensei, puxa, ele mandou para mim, aquela coisa da ingenuidade do garoto pequeno, né? Eu achei aquilo, mas durante muitos e muitos anos eu tive aquele cartãozinho guardado como se fosse um tesouro. E é um tesouro, né? Realmente, muito legal. Obrigada a todo mundo que está mandando mensagem aqui, ó. O Dedé Marcan falando que já votou na enquete, deu like, e só que está perguntando se a Marília tá no chinelinho. Tá. Eu fiquei com essa responsabilidade de substituí-la, que não é fácil, mas vamos que vamos. E aí tem uma pergunta aqui do Paulo Souza. Na verdade, é uma afirmação, que o Palmeiras só perde o título se não estiver motivado para ganhar. Só que o problema é que tem um garoto lá, né, Casagrande? Muitíssimo motivado para levantar esse último título antes de deixar o Palmeiras. E aí eu já aproveito e faço uma pergunta para você. Você também, né, começou muito cedo. Você acha que o Endrick foi subaproveitado, de certa forma, pelo Abel? Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma, gente. O Endrick está conseguindo fazer tudo isso que ele está fazendo agora, porque o Abel fez o trabalho certo com ele. Porque se o Abel tivesse colocado o Endrick como titular, como muita gente da imprensa estava pedindo lá atrás, sem experiência nenhuma, sem saber sofrer, sem saber esperar, ele talvez não fosse isso que ele está sendo hoje. O Abel... A gente não acompanha treinamento. Se o Abel não colocou o Endrick quando todo mundo estava chamando, pedindo para colocar, é porque o Abel estava vendo nos treinamentos e nas conversas que ele ainda não estava pronto. O Abel poderia ter colocado um pouquinho antes? Talvez, poderia ter colocado um pouquinho antes. Mas e o risco de queimar o garoto um pouquinho antes também? Não era um risco muito grande? Quer dizer, hoje em dia, depois do que está acontecendo, é muito fácil analisar e falar assim, o Abel demorou para colocar. E se o Abel tivesse colocado quando todo mundo pediu e o Endrick tivesse queimado? Alguém ia falar, tá vendo? Por que o Abel não esperou mais? Por que não esperou o moleque amadurecer? Ninguém ia falar, porque essas pessoas, a maioria delas, que pediam o Endrick lá atrás, iam criticar o Abel porque colocou muito cedo. Entendeu? Porque lançar um jogador dentro do time profissional tem que ser da luz da cabeça do cara. Às vezes aparece a oportunidade porque alguém machucou. Enfim, existe toda uma energia no universo, cara, que tem que ser respeitada e que ela interfere. No meu caso, eu estava lá voltei da Caldense, estava lá no Corinthians, não queria ficar, estava ali, sabe? Beleza, fiz um contrato de 3 meses, mas não estava nem pensando em jogar no Corinthians, não. Eu fui no primeiro jogo, eu fui no banco, lá na Bahia, contra a Catuense. Foi 0-0, a torcida estava vaiando. Aí o Mário, que era o centroavante, você lembra do Mário, né, Renato?
Jogou no América, Sim. no América do Rio, loirinho, Sim, Internacional, sim. Palmeiras. Ele torceu o tornozelo no domingo. Beleza. Treinamos segunda, vamos terça concentrar. Dormia eu e o Mário no quarto. Eu, porra, novinho, não tinha amizade, porra. Te viu o Mário jogar de criança, você fica com aquela, meio tímido ali, né? Eu vi o Mário fazendo gelo, a noite toda, massagista indo lá, tal, não sei o quê. Na quarta de manhã, a mesma coisa. Almoçamos, depois do almoço, o seu Mário, meu trabalhinho, me chamou e falou assim, ó, garoto, você vai jogar hoje porque o Mário não vai jogar. Cara, porra, Caraca, beleza. Ok, joguei. Contra o Guará, fiz 4 gols no jogo, mas eu podia ter perdido 4 gols, ter jogado mal, não dominado uma bola. Tudo pode acontecer num primeiro jogo de um garoto. Tudo pode acontecer. Aí vem aquele negócio, estrela, energia tal, e o garoto é muito bom mesmo. Agora, hoje em dia ele tem que ser titular do Palmeiras, como ele foi ontem. Titular. Fez um péssimo primeiro tempo também. Igual o time. Jogou muito mal o primeiro tempo. Mas porque cravaram ele na ponta, né, Casão? Cravaram Exatamente. ele na ponta. Cravaram ele na ponta. Agora, no segundo tempo, foi lá e decidiu o jogo. Como ele fez. Entrou lá contra a Inglaterra, um tempinho lá, tava 0-0. Coloca o garoto lá para ele estrear no Wembley. O moleque lá vai e faz o gol. Aí no outro jogo, a mesma coisa, vai lá e faz o gol com a Espanha. Então, gente, quando começa a acontecer isso com o garoto, você tem que parar, sentar e falar assim, cara, agora é o momento de impulsionar o Endrick. É o momento de impulsionar o Endrick. Mas o Abel, lá atrás, esperou o momento certo para lançar o Endrick. É a visão que eu tenho. E esse negócio da empolgação, é assim, falta de empolgação, o Palmeiras não vai estar. Porque esse moleque ele tá empolgadíssimo. E empolgação, ela contamina, sabe? Não tem 10 caras no campo com a maior preguiça e um correndo que nem louco para lá e para cá, vai mexer com o brilho dos outros. Então, falta de empolgação não tem. O que pode acontecer é aquilo que aconteceu ontem. Palmeiras achar que vai ganhar a hora que quiser e o time e o Santos dominar o jogo e, de repente, meter 2, 3, assim, em pouco tempo, e o Palmeiras vai ter que acordar e correr atrás. Porque ontem poderia ter acontecido isso. Vocês viram o jogo, né? O Novo Horizontino. Ontem poderia ter terminado o primeiro tempo 2-0, até 3-0, e ninguém poderia reclamar de nada.